Que Deus possa, que Deus possa abençoar sua vida, nossa casa, que possamos amar o Senhor e que possamos guardar todos os mandamentos. Queridos, hoje eu quero falar sobre o que nós sabemos da sucessão apostólica. Nós temos vários grupos religiosos hoje se aclamando como apóstolos da igreja primitiva. Vamos primeiro definir, então, o que seria um apóstolo? Um apóstolo é aquele que recebeu a autoridade divina direto do próprio Cristo para levar o Evangelho, pregar a libertação, né? Organizar e dirigir a igreja, né? Na época de Cristo era isso. Nós temos no período apostólico, ou seja, no período desde Cristo até o período na igreja primitiva, no século I, de Cristo até João, que João foi o último apóstolo, nós temos esse movimento aí que nós temos ali os 12, depois temos Paulo, Matias e alguns outros que foram chamados na linha apostólica, mas além desses dois que eu me lembro agora, nenhum outro além dos 12 e dos dois, né? Paulo e Matias, né? Teve 12, depois teve dois, ou seja, uma soma de 14 pessoas, mas não 14 apóstolos em cargo, mas 12 apóstolos tendo uma divisão aí de duas pessoas, né, que deixaram o apostolado e outras duas assumiram. Mas além dessas 14 pessoas, nós não temos mais na história da igreja uma sucessão apostólica. Na realidade, a Igreja Católica ela vai dizer que todos os papas são de sucessão apostólica porque são da linha de Pedro. Tu vai ter igrejas pentecostais e não pentecostais que também vão se denominar apóstolos, não como Valdemiro Santiago, como Valnice Milhomes e outros, mas esses da igreja pentecostal e não pentecostais, mesmo eles não se dizem apóstolos da linha sucessória apostólica, mas eles se definem como apóstolos em outros termos. É claro que eu não concordo com isso, mas nós até aqui temos uma diferença, né? Eu estava vendo um vídeo do Augusto Nicodemos e ele dizendo que é muito difícil de conseguir medir
o apostolado de alguém, né? Justamente porque nós não temos base bíblica suficiente para definir o que seria exatamente um apóstolo. Por exemplo, agora partindo das igrejas tradicionais para seitas, por exemplo, na igreja mórmon, tu que é uma seita, tu tem apóstolos, mas apóstolos lá são pessoas que já já tiveram altos cargos e hoje estão na pirâmide, digamos assim, na alta cúpula da pirâmide da igreja. Então esses seriam chamados de apóstolos e o último, o primeiro desses apóstolos seria chamado de profeta, certo? Mas isso dentro de uma seita. Agora, dentro de uma igreja neopentecostal ou de uma igreja que tem mais tem mais pessoas, tu não tem uma linha apostólica correta. E o que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que vem para pegar o evangelho dentro da visão bíblica. Então, por exemplo, o apóstolo é aquele que pega o evangelho e que organiza a igreja. Mas dentro de uma linha sectária, o apóstolo também é aquele que está, que tem outras funções além de pegar o evangelho. Ele administra a igreja. Então, por exemplo, dentro da seita mórmon, o apóstolo, ele é maior que um pastor, que um bispo. Ele é o apóstolo, ou seja, aquele que tem as chaves do poder da igreja, que já não é exatamente igual à Associação Apostólica da Igreja Primitiva, porque na Igreja Primitiva os apóstolos eles tinham sim a organização ali do grupo deles, do colégio pastoral, mas eles não tinham, pelo menos na Bíblia, tu não vai ver, que eles tinham as chaves da igreja em si, mas tinham as chaves do colégio apostólico. E dentro da igreja Sud, tu vai ver, ou da igreja mórmon, tu vai ver que os apóstolos têm as chaves tanto da igreja quanto do colégio apostólico. Que eles vão fazer reuniões, eles vão dar diretrizes, eles vão comandar os bispos e todos, e depois dos apóstolos, o único acima deles, né, tirando Deus e Caio, falando, o único acima deles é o profeta, né? Que é o que detém todo o poder. Então, é difícil tu definir no Novo Testamento a definição correta e única de que é um apóstolo. Mas dentro da igreja primitiva, um apóstolo era aquele que pregava o evangelho.
Então, claro que a gente tem uma diferença entre os 14 e os outros discípulos, né? Os 14 que seriam 12 apóstolos, 14 eu digo contando com Matias e com Paulo, né? Que eles tinham esse título de apóstolos, embora não fizesse parte do grupo dos 12. E tu também tinham 70 que foram comissionados por Jesus para levar o Evangelho. Mas esses 70 eles não eram chamados de apóstolos. Então nós temos que fazer essa diferença. O que a gente está falando quando a gente fala de um apóstolo? Aquele que leva a palavra ou aquele que tem a organização da igreja? Ele é uma liderança, certo? E hoje em dia, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, na IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, existe um colégio de presbíteros, mas nenhum deles são apóstolos, né? E qual é o que nós temos, segundo a palavra de Deus, para defender um apostolado? Nós só temos isto que a igreja primitiva viveu. É claro, eu não sou muito especialista no assunto, mas tu vê que a maioria dos livros do Novo Testamento, eles foram escritos por apóstolos. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escreveu um livro correspondente ao seu nome. Já o livro de Atos, nós temos Lucas, né, que também escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Lucas, ele foi um evangelista, ele não foi um apóstolo. Aí nós temos as cartas paulinas, que Paulo foi um apóstolo, mas não da mesma linhagem, digamos assim, de primeiro colegiado apostólico. Não, mas ele era um apóstolo tanto quanto os 12 primeiros, mas existia uma diferença ali, que aí tu tem de Romanos até Filemon, né? Alguns dizem que a carta aos Hebreus também foi Paulo que escreveu, acredito que sim, mas ele não pode ter certeza. Depois tu tem os outros apóstolos ali, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, que foi escrito pelos cada um em seu livro correspondente. Aí tu tem 1ª, 2ª e 3ª João, que é da teologia joanina, Apocalipse, e entre 3º João e Apocalipse tu tem Judas, que foi escrito provavelmente pelo próprio Judas, certo? Então, o Novo Testamento ele é dividido por apóstolos, mas esses apóstolos são da igreja primitiva. Eles não são para hoje. Hoje não existe uma linha apostólica, porque isso não foi passando de pai para filho através das gerações.
Então, hoje a igreja que eu participo, por exemplo, é dirigida por um colegiado de presbíteros, que não são apóstolos, né? Mas tem outras igrejas, como disse, as igrejas neopentecostais e aceitas, como é o caso da igreja nova, que dizem que são dirigidas por apóstolos. Então, esse termo apóstolo, quando a gente trata dele, a gente tem que saber muito bem o que a gente está falando, certo? Hoje a mensagem foi bem curta, mas esses apóstolos, eles têm nos dado, eles fizeram seu papel nos primeiros anos da igreja, mas também tem uma certa divisão aí, certo? Então, esse é o princípio. E qual é o papel do apóstolo? O principal dele é pegar o evangelho, ou seja, é um missionário. Mas dentro de outras igrejas mais tradicionais, ele é um líder, ele é acima de um pastor, de um presbítero. Não é o caso das igrejas presbiterianas, enfim, certo? Agora, existem apóstolos do mesmo nível do colégio apostólico primitivo? Eu acredito que não, hoje, né? Mas de qualquer forma, nós podemos dizer que a igreja, outras igrejas podem ter seus colégios apostólicos, sim, dependendo daquilo que eles querem, mas que não é dentro do mesmo escopo da igreja primitiva, tanto é que na igreja church, na igreja bola de neve, esse termo é usado, o termo de apóstolos, né? Mas não da forma da igreja primitiva, certo? E eu quero dizer que eu estou tendo umas ideias aí de começar a ler a Bíblia, narrar a Bíblia para vocês, certo? Não que eu quero me comparar, mas estou pensando. Não que eu quero me comparar com o Cid Moreira, nada disso. Mas estou pensando em fazer essa narração aí da Bíblia, certo? Eu sei que vai demorar bastante, depois você me diga aí, certo? Que Deus abençoe sua vida. Hoje a mensagem foi bem curta, amanhã nós continuamos. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz. Vamos rapidamente. Eu sempre gosto de ler aqui os 10 mandamentos para que nós possamos começar bem a semana, certo? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não convidarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem alguma coisa do teu próximo. Que possamos cumprir essa lei do Senhor.
que Ele possa nos ouvir, certo? Que vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu dia, que o Senhor nos abençoe e nos proteja, que o Senhor, que tenhamos uma vida repleta de bênçãos e amor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não estou também, então orem por mim também. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz e amanhã voltamos com tudo. A paz de Deus. Foi. Hoje mais tarde voltamos. Que Deus abençoe, mas não quero sair. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos. A paz a todos. A paz. A paz. Que Deus abençoe todos. A paz.